jovem, vamos xingar a lição? Hoje, né, sábado, dia 15 de novembro de 2025, e o tema é o dia, deixa eu endireitar minha cadeira aqui, o dia em que o sol parou. Vocês conhecem bem essa história, né, que está no livro de Josué, que Deus, né, ia dar um sinal para ele, e Deus ia mostrar um sinal para ele, né, que realmente ele estava com Josué. E aí ele perguntou de Josué, né, você quer que o sol ele adiante 7 vezes, se eu não me engano, né, ou é 10 vezes, não, parece que é 10 vezes para frente, ou ele retroceda, ou seja, que ele volte 10 vezes, né, o sol. E aí ele falou como assim, o sol adiantar 10 vezes, né, na minha frente é muito fácil, mas que não seja assim, que ele volte 10 vezes. E aí, conforme Josué falou, né, ele orou, se eu não me engano, e aí o sol, ele voltou 10 vezes atrás. Mas a gente vai ver essa história no livro de Josué, no capítulo 10, daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai fazer a oração e a gente vai entrar na mensagem da lição da escola sabatina de sábado, né? Oremos, te agradecemos, Senhor Deus, pela vida e pela saúde. Te pedimos, Pai querido, que o Senhor venha nos abençoar, nos ajude a entender a mensagem da lição da escola sabatina agora, em nome de Jesus, amém. Como eu posso mostrar aqui na figurinha pra vocês, ó, né? Aqui Josué e o sol aí, ó, né? Agora vamos para o livro de Josué, no capítulo 10, e ler alguns versículos aqui, tá bom? Gibeão sitiada por 5 reis. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com que Ai e com seu rei, o mesmo que havia feito com Jericó e com seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes homens de guerra, né, como disse a lição. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Gebe, rei de Eglon, dizendo, venham até aqui e me ajudem, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, não deixe de ajudar estes seus servos, venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. E então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes, e o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram, mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua se detêm. Isso aqui que a lição está falando, né? Que o sol e a lua eles iam voltar, né? Mas possivelmente mais a lua.
Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas. Ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor, assim a quem digo a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Isso aqui aconteceu, né, para que o povo de Israel vencesse a batalha, na verdade, né? O sol e a lua, eles pararam, né? O sol e a lua, eles pararam, e aí Israel conseguiu vencer a batalha, né? Hoje, como muitos falam, né, através da nossa oração a gente pode mover montanhas. Então que essa mensagem fica gravada na nossa mente, na nossa oração, tá bom? Vamos fazer a oração final para a gente estar encerrando o vídeo. Oremos. Obrigado, Pai querido, por essa mensagem maravilhosa. Nos ajude, Pai, a fazer sempre com a vontade, perdoa o nosso pecado. Venha nos abençoar, Pai, durante este sábado. Que essas palavras, Pai, possam ficar gravadas na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, comenta, compartilha, ativa as notificações. Como eu falei pra vocês, né, eu tava em live, mas como a conexão caiu, eu tive que encerrar. Mas hoje à noite a gente vai voltar, né, depois do culto jovem, com a nossa live aí, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.